Olá, pessoal. Na aula passada, introduzimos o tema das pessoas jurídicas. E vimos que pessoas jurídicas são entidades dotadas de personalidade legal. Entidades que podem, assim, assumir direitos e obrigações no plano das relações jurídicas. Vimos também que as pessoas jurídicas não se confundem com os seus integrantes. Não podem ser confundidas com aqueles que delas fazem parte, como, por exemplo, os sócios, associados, prepostos, funcionários, etc. E, na sequência, nós classificamos as pessoas jurídicas em três espécies. Em pessoas jurídicas de direito público externo, que são entidades reconhecidas internacionalmente. Pessoas jurídicas de direito público interno, que têm o reconhecimento no âmbito interno da federação. E pessoas jurídicas de direito privado, que não contam com reconhecimento público. Na aula de hoje daremos sequência aos comentários, falando agora sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público interno. Acompanhem comigo. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Eu diria que esse artigo 43 talvez seja o artigo mais importante do direito administrativo referente à responsabilidade estatal. Em direito administrativo, esse assunto é objeto de consideração. Responsabilidade civil do Estado. Inclusive nas obras de administrativo, dentre as quais destaca-se ao do nosso colega Gustavo Barquete, existe um capítulo próprio se referindo exclusivamente a essa questão. Em que moldes as entidades públicas internas assumem responsabilidade pelos atos praticados pelos seus agentes? Quando, por exemplo, um servidor público, no desempenho de sua função, causa um dano, como será aferida a responsabilidade do ente estatal? Então, nós temos que partir de uma relação ente público versus agente público. E partindo dessa relação, aferir como se coloca a responsabilidade. Como o ente público responderá pelos danos provocados pelos seus respectivos agentes. Acompanhe comigo aqui no esquema. Pessoal, vamos tomar como exemplo o ato praticado por um policial no desempenho de sua função. Então, suponha-se que o policial, armado, está perseguindo um bandido e desfere tiros contra o meliante. Só que, por uma má pontaria, ele termina acertando um terceiro inocente, que não tinha nada a ver com aquela história, mas foi atingido pelo projétil disparado pela arma do policial. Então, o policial, enquanto agente público, causou um dano injusto, injustificado a uma pessoa. A pergunta é: pode essa pessoa atingida pelo disparo mover um processo diretamente contra o policial? Seria possível a vítima acionar o policial que disparou contra ela? E a resposta é não. A vítima não
pode instaurar processo contra o agente público. Na verdade, o processo deve ser movido contra o ente público do qual esse agente faz parte. Então, se o agente público é um policial militar, a ação deve ser intentada contra o Estado, já que é o Estado que responde pela PM, pela Polícia Militar. Então, o Estado é que será responsável perante a vítima pelo pagamento da indenização decorrente dos danos provocados pelo disparo. Então, se o policial dispara, atinge uma vítima, a vítima não pode processar o policial. A vítima terá de processar o Estado. O Estado, enquanto ente público, é que vai assumir responsabilidade. E o aspecto mais interessante é que no momento em que a vítima move uma ação contra o Estado, ela não precisa provar nem dolo, que seria a intenção, nem culpa, que seria a negligência, a imperícia, a imprudência desse policial. A vítima não precisa provar dolo ou culpa do agente público que causou o dano. Não precisa, sabe por quê? Porque quando se busca responsabilizar o Estado, a responsabilidade do Estado tem natureza objetiva. E antes que me perguntem, mas Mário, o que é responsabilidade objetiva? Eu respondo, responsabilidade objetiva é a responsabilidade que se forma independentemente de dolo ou de culpa. Então, lá no esquema, o ente público, ele terá responsabilidade objetiva. Leia-se. Independente de dolo ou culpa. Independentemente de o comportamento do agente ter sido intencional ou imprudente, pouco importa. A entidade responde de forma objetiva. Entretanto, uma vez configurada a responsabilidade objetiva da entidade pública, essa entidade pública que teve que suportar a indenização, ela poderá posteriormente mover uma ação regressiva contra o servidor, contra o agente. Não é justo, pessoal, que o policial atinja o cidadão de bem, inocente, o Estado arque com a indenização e esse policial fique impune depois. Não, não é justo. É por esse motivo, é por essa razão, que embora arcando com a indenização, o Estado dispõe de uma ação regressiva. A ação regressiva é a ação que busca reaver aquilo que foi pago. Aquilo que o Estado pagou à vítima, aquilo que o Estado teve que desembolsar, será agora objeto de uma ação regressiva contra o agente causador do dano. Então, mais uma vez, lá no esquema. O ente público, ele dispõe de ação regressiva contra o seu agente cometedor do dano. Observe-se, porém, que nesta ação regressiva, Estado contra agente, aí sim, o Estado, para responsabilizar o seu agente, vai ter que provar perante o juiz que o seu agente atuou dolosa ou culposamente. Ou seja, o Estado vai ter que provar que o seu agente agiu com dolo ou com culpa. O que faz com que nessa regressiva a responsabilidade do agente tenha natureza subjetiva, porquanto condicionada à demonstração de um comportamento doloso ou culposo. Acompanhe comigo. Então, perante o Estado, o agente público responde subjetivamente. Já que nessa responsabilidade exige-se a prova
do dolo ou culpa. Daí falar-se em responsabilidade subjetiva, onde a culpa ou o dolo devem ser devidamente comprovados para a sua caracterização. Então vejam vocês que nesse tipo de responsabilidade, responsabilidade do Estado pelo ato do seu agente, nós temos dois enquadramentos distintos. De um lado, a responsabilidade do Estado. E de outro, a responsabilidade do agente. Portanto, quando se responsabiliza o Estado, a responsabilidade do Estado tem natureza objetiva, porque não depende nem de dolo, nem de culpa para se configurar. Por outro lado, porém, no momento em que o Estado aciona em regresso, em ação regressiva, o seu respectivo agente que causou o dano, a responsabilidade desse agente terá natureza subjetiva. Subjetiva porquanto condicionada à comprovação do seu dolo ou de sua culpa. Então é dessa maneira que os administrativistas estudam esse assunto. A responsabilidade do Estado pelos atos praticados por seus servidores. O que põe término aos comentários a esse artigo. Analisemos agora o artigo seguinte. São pessoas jurídicas de direito privado. Vejam que aqui estamos refugindo do âmbito do direito público e ingressando no que interessa, ou no que interessa mais propriamente ao direito civil, já que o direito civil se ocupa dessas pessoas jurídicas, das pessoas jurídicas de direito privado. E nós já dissemos na aula passada que as pessoas privadas elas não contam com o reconhecimento de entes públicos. Ou seja, elas não são reconhecidas enquanto entidades integrantes do Estado. Mas têm natureza particular. A empresa, por exemplo, ela teria essa índole eminentemente privada. E o dispositivo do artigo 44 nada mais faz do que relacionar os principais casos de pessoas jurídicas de direito privado, que são esses que vamos agora comentar. Acompanhem comigo. Primeiramente, associações. Pessoal, o que é uma associação? Vamos ao conceito. Acompanhem. Associação é uma pessoa jurídica formada pela reunião de pessoas sem finalidade econômica. Esse é o seu conceito. Então vejam que no conceito de associação encontram-se dois elementos essenciais. O primeiro deles, a reunião de pessoas. Pessoal, eu só posso falar em associação se, e somente se, duas ou mais pessoas se reunirem. Ninguém forma associação consigo próprio. Associação é uma entidade gregária que reclama para a sua constituição uma pluralidade de membros. Eu costumo dizer em sala de aula que do mesmo modo que uma andorinha só não faz verão, uma pessoa só não faz
associação, já que a associação é uma entidade formada pela reunião de pessoas. E além disso, conforme o conceito explicita, a associação é uma entidade sem finalidade econômica, sem fins lucrativos. A associação, ela não quer lucrar, ela não busca o lucro. Pelo contrário, as pessoas se reúnem sem estarem motivadas por uma finalidade econômica. Então nós podemos ter, por exemplo, associações assistenciais, né, que buscam realizar atos de caridade, associações desportivas, que buscam incrementar o esporte, associações culturais, que respondem para um determinado segmento de cultura, e assim por diante. A associação, ela tem outras finalidades, nunca o fim de lucrar, porque o que caracteriza a associação é exatamente a ausência de fins lucrativos. Então, conjugados esses dois elementos, quais sejam reunião de pessoas e a ausência de finalidade econômica, nós temos o enquadramento perfeito de uma associação. Analisemos a sequência do artigo. Além das associações, o artigo fala também em sociedades. O que são sociedades? Observem aqui. Sociedade é uma pessoa jurídica formada pela reunião de pessoas com finalidade econômica. Para o bom observador, percebe-se que a diferença entre associação e sociedade está centrada em uma única palavra, em uma simples preposição. Observem lá no esquema. Enquanto a associação é sem finalidade lucrativa, a sociedade é com finalidade lucrativa ou econômica, que é o mesmo. Estão percebendo? É o sem e o com que vão dar a diferença. Na sociedade, nós também temos como elemento fundamental a reunião de pessoas. Sociedade parte de uma pluralidade de sócios, em regra. Só que essa pluralidade se reúne e se agrupa com o propósito de lucrar, com finalidade nitidamente econômica. E é exatamente esse segundo fator, a presença de um fim econômico, que vai diferenciar a sociedade da associação. Ambas as entidades são formadas pelo agrupamento de pessoas, é fato. Só que, enquanto a associação não persegue o lucro, a sociedade quer lucrar. Então, por exemplo, as empresas particulares, as escolas, restaurantes, lojas, normalmente constituídas enquanto sociedades, partem dessa característica. Reunião de pessoas com finalidade econômica. Na sequência, afora associações e sociedades, o dispositivo também fala em fundações. O que são fundações? Observem comigo. Fundações que também são pessoas jurídicas,
elas têm em sua formação um patrimônio destinado a um fim. Com efeito, a fundação, para se constituir, ela não requer o agrupamento de pessoas. Basta que alguém separe uma parcela do seu patrimônio e destine essa parcela patrimonial a um determinado fim. Então, nesse ponto, as fundações diferenciam-se tanto das sociedades como das associações. Digo isso por quê? Porque sociedades e associações são corporações de pessoas formadas pela reunião de integrantes. Enquanto que as fundações, por sua vez, não têm essa natureza. As fundações não necessitam de que várias pessoas se reúnam. Uma pessoa sozinha pode criar uma fundação, desde que separe um patrimônio e o destine a uma certa finalidade. Essa seria, assim, a sua conceituação. Na sequência, está se falando também, no inciso 4, sobre organizações religiosas e no 5º, sobre partidos políticos. Então, a ressalva que o dispositivo faz, também relacionando organizações religiosas e partidos políticos a pessoas jurídicas de direito privado. E não poderia ser diferente, né, pessoal? Primeiramente, os partidos políticos podem até eleger pessoas que vão ocupar cargos públicos. Mas o partido em si é uma pessoa privada. As organizações religiosas, em face da independência entre Estado e Igreja, também são entidades privadas. Aliás, um dia em que uma organização religiosa assumir a natureza de ente público dentro de um país, podem ficar certos. A soberania desse país está sendo violentamente atacada. Aliás, uma das maiores conquistas da humanidade foi exatamente a separação entre Estado e Igreja. Então, a Igreja cuida das coisas de Deus e o Estado cuida do interesse público dos seus súditos. Essa diferença é crucial, considerando-se assim as organizações religiosas, pessoas jurídicas de direito privado. Então são essas as principais entidades referidas pelo artigo 44 do Código Civil. Existem outras? Existem sim. Se nós cascavilharmos o sistema jurídico, nós vamos encontrar também outras entidades de direito privado. Exemplo, sindicatos, cooperativas, sociedades de economia mista. Para quem não sabe, sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Uma vez colocaram em concurso, na prova de civil, qual a natureza das empresas públicas? Empresas públicas são entidades públicas ou privadas? E a resposta: empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Muito cuidado, pessoal. Embora o termo confunda empresa pública, a sua natureza, de acordo com a lei, é de pessoa jurídica privada. Mesmo porque a finalidade que a empresa pública exerce é eminentemente econômica. Tome como exemplo a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, mas funciona como banco, à semelhança do Bradesco, do Itaú, dentre outros. Embora seja um banco formado com capital do governo, a finalidade que o banco persegue é especulativa, é econômica. Ele não está lá para servir o interesse público, e sim para especular no mercado. É por esse motivo que as empresas públicas, das quais é exemplo a Caixa Econômica Federal, têm natureza de pessoas jurídicas de direito privado. O que encerra
o elenco do artigo 44. Analisemos agora os seus parágrafos. Acompanhe comigo. Aqui no parágrafo 1º se diz que são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Essa regra tem uma aplicação muito importante em direito civil. Primeiramente, a regra consubstancia o princípio constitucional da liberdade religiosa. Está na Constituição. A Constituição, com efeito, assegura a todos os cidadãos brasileiros a liberdade de crença, a liberdade de religião. E essa liberdade de religião consagra também a liberdade de constituir organizações religiosas. Organizações religiosas estas, cuja criação, organização, estruturação interna e funcionamento são livres. São assegurados de forma ampla, absoluta e irrestrita pela lei. Então, qualquer pessoa no Brasil está livre para criar organizações religiosas. E uma vez criadas tais organizações, que passam a operar como entidades privadas, o Estado não terá nenhuma ingerência em seu funcionamento. O Estado jamais vai poder se opor, por exemplo, ao registro de uma igreja. E se houver uma lei que diga que igrejas no Brasil só podem ser registradas se uma determinada autoridade autorizar, fiquem certos, esta lei será inconstitucional. Inconstitucional porque fere o princípio da liberdade religiosa. É exatamente o que diz a segunda parte do dispositivo. Observem lá. Na segunda parte ele fala: sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Logo, poder público nenhum, de esfera nenhuma, poderá jamais se opor à criação, ao registro e ao funcionamento das organizações religiosas aqui no Brasil. Então, o artigo, como eu falei, de suma importância nos quadros do direito brasileiro. Passemos agora ao parágrafo 2º. Acompanhe. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades, que são objeto do livro 2º da parte especial deste Código. Então percebe-se que as sociedades, elas vêm contempladas na parte especial do Código Civil, em um livro intitulado Do Direito de Empresa. Já as associações, por sua vez, vêm previstas na parte geral do mesmo Código. E qual seria a relação entre sociedades que integram a parte especial e associações que fazem parte da parte geral? Acompanhe comigo. Nós sabemos que na parte geral do Código Civil encontraremos os princípios, as fontes e subsídios que vão servir para regularizar questões mais específicas,
a parte especial trabalha. Então, a parte especial trabalha dados específicos, enquanto que a parte geral, regras mais generalizantes. Logo, as regras referentes às associações, contempladas na parte geral, no que couber, serão aplicadas às sociedades previstas na parte especial, mais uma vez fundamentando o princípio de que a parte geral contém soluções muitas vezes aplicadas para resolver problemas da parte especial do código. É por esse motivo, é por essa razão, que as regras concernentes às associações no que couber são extensivas às sociedades. E agora o parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Então deixa a lei especial regular os partidos políticos. Isso não tem nada a ver com o direito civil, que se ocupa de outras questões bem mais importantes. Pessoal, um forte abraço a todos e até a próxima.